Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos na Igreja A Voz das Duas Oliveiras, igreja que pastoreia o reverendo Ângelo Salas, lá em Santa Cruz, Bolívia, e todos os ministros, irmãos e irmãs também, que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet. hoje, sexta-feira, 3 de novembro deste ano 2023. Para essa ocasião, vamos buscar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículo 11, que é a escritura que o nosso irmão William usou neste tema que veremos e escutando a presença de Jesus, que foi pregado em 6 de dezembro de 2013 em Cayey, Porto Rico. E nos diz, São Lucas capítulo 7, São Lucas capítulo 7, versículo 11 diz: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. E escreve do lado: profeta. A presença de Jesus. Esse é o tema da mensagem que veremos e escutaremos nesta ocasião, pregado pelo Dr. William Souto Santiago, aqui em 6 de dezembro de 2013, aqui em Cayey, Porto Rico. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem, Rompendo Barreiras, parte 3, que foi pregado em 30 de novembro de 1996 em Cristianópolis, Brasil, nos diz: agora, Cristo vem clamando com grande voz. É uma grande voz de trombeta. É a voz de Cristo com a mensagem do Evangelho do Reino, clamando. E nos diz que clama como quando um leão ruge, e 7 trovões emitem suas vozes. Agora, por que clama como quando ruge um leão? Porque não vem como cordeiro, mas que vem como leão. Como cordeiro, tinha que ser um balido, não um clamor como um leão. Na mensagem advertência depois do juízo, na página 40, nos diz o reverendo William Branham: vocês não amam? Pensem no que somos. Vejam quão longe estamos da estrada, amigos. Somente olhem para trás da estrada mais além. Nos dias de Lutero, de Wesley e através das eras, vejam aqui onde estamos. Justamente aqui no topo da pirâmide. E desenha uma pedra angular, justamente aqui onde Deus provou, onde a Bíblia foi perfeitamente revelada através dos 7 selos. Esperando somente por aqueles 7 mistérios, escreve os 7 trovões, justamente ao final, na vinda do Senhor, e o rapto da igreja que poderia acontecer antes do amanhecer. E escreve os trovões na vinda do Senhor. E do lado também escreve a estrada do rei. E aí, ao final, também antes do milênio, dia do reino milenial, na dispensação do reino. E também, aí, na página
da frente. Aí escreve: o rapto é igual antes do amanhecer do milênio. Em cima escreve do amanhecer do milênio. E aí embaixo escreve: não farão os que estiverem em pecados e incredulidade. Continua dizendo nosso irmão William: agora 7 trovões emitem suas vozes. A vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, clamando como quando ruge um leão, 7, clamando com a mensagem do Evangelho do Reino, representado na grande voz de trombeta. Vejam vocês, produz 7 trovões. Quando, tendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. É como quando um avião rompe a barreira do som, que seguidamente se escuta algumas explosões, uns trovões, é que foi rompida uma barreira, a barreira do som. E agora aqui com a vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, encontramos que a barreira do raciocínio ou da razão e outras barreiras são rompidas. Aí temos essa explosão consecutiva por 7 ocasiões. 7 trovões emitindo suas vozes, com a vinda de Cristo clamando, como quando um leão ruge, porque estão sendo rompidas todas as barreiras que têm que ser rompidas. Há um escrito da Escritura de Mateus 14, versículo 14 ao 21, dessa Escritura que colocaram no estudo bíblico, e ali ele diz, quando anoitecia, São Mateus capítulo 14, verso 14 ao 21. São Mateus capítulo 14, versículo 14 ao 21. Saindo Jesus viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Vamos ver aqui. Eu estou lendo do estudo, mas vamos... Aí falta, parece uma parte. São Mateus 14, versículo 14. Diz, saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele escreve ali: hoje o maná escondido, os 7 trovões e o 7º selo. Disse-lhes ele: trazei-mos. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram e se saciaram e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aí vejam como ele representa esses 5 pães e os 2 peixes no maná escondido, nos 7 trovões e o 7º selo. Continua dizendo... Mais adiante, nessa mesma mensagem agora, podemos ver como o arcanjo Gabriel esteve presente na terra, revelando essas boas novas a certas pessoas que foram eleitas por Deus para receber essa revelação do céu. Vejam, Gabriel, nos dias do reverendo William Branham, que anunciou a primeira vinda de Cristo, e diz o arcanjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. E Gabriel ali diz que esteve presente na terra.
Ali estava dando as boas novas da primeira vinda do Senhor. E esteve presente neste tempo final, dando as boas novas a essas pessoas que foram eleitas por Deus para receber essa revelação e assim obter o conhecimento do que estaria precursando. E continua dizendo o nascimento da primeira vinda do Messias. Ou seja, essa era a revelação do céu que Gabriel trouxe. O nascimento da primeira vinda do Messias. No entanto, essa revelação não foi dada ao sumo sacerdote, nem ao concílio do Sinédrio, não foi dada aos doutores em divindade, não foi dada aos teólogos daquele tempo, mas a pessoas simples. Na mensagem, quem é este? Na página 9, nos diz, no parágrafo 49 diz, e não mudou nada hoje, pois o Espírito Santo está precursando a vinda do Senhor Jesus, e enquanto o Espírito Santo começa a se espalhar por toda a terra, chamas do avivamento começaram por todo lugar, sinais e maravilhas foram feitos, profecias saíram. Toda a plenitude das bênçãos apostólicas retornar à igreja outra vez, assim que, como foi naquele tempo, assim é agora. O espírito do incrédulo ainda grita. Quem é este? Veja aí onde diz, o Espírito Santo está precursando a vinda do Senhor Jesus. E escreve Espírito Santo, ou seja, ES, Espírito Santo precursa a vinda. E o Espírito Santo é o arcanjo Gabriel. E esse arcanjo anunciou ali a primeira vinda do Senhor e anunciará, diz, a segunda vinda, o qual ele já o cumpriu. Agora, sempre é o Espírito Santo no meio da sua igreja de era em era e vejam como esse Espírito Santo esteve manifestado em porções em cada mensageiro, depois veio manifestado neste tempo final, nos trazendo essas boas novas, mas diz o irmão Branham que quando esse Espírito Santo que temos, vejam, ali estava no irmão Branham, mas ele diz, quando este Espírito Santo que temos chegue ao quê? A se encarnar. E aí está a grande diferença. Na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, na segunda vinda do Senhor. Então, o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Cristo dizia em seu ministério, Senhor, Deus do céu e da terra, Pai, te louvo porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste às crianças. Que coisas estavam ocultas dos sábios e entendidos? A primeira vinda do Messias. E aqueles homens simples que criam em Jesus Cristo estavam vendo, entendendo que em Jesus estava se cumprindo a vinda do Messias, a vinda do Rei de Israel, que tanto tinha sido prometida na Escritura e do qual se falava no meio do povo hebreu. E a esperança do povo hebreu estava na vinda do Messias. E ainda está na vinda do Messias. Na mensagem, quem dizem vocês que é este? Nos diz o reverendo William Branham. Na página 7. E 8. Na página 7 diz. Vamos ver aqui.
Agora, isso é o que foi feito lá nesses dias. Eles estiveram orando, eles tiveram todo tipo de grandes líderes, eles estiveram sob governos, eles estiveram sobre reinados, eles estiveram sobre tudo, juízes, mas sabiam que havia somente uma coisa que podia salvá-los. Essa era a vinda do Messias. E o Messias significa ungido. Um ser humano que era ungido. Então, o ser humano ungido com a palavra encarnada entre nós. E quando ele veio, ele não era exatamente conforme o gosto que eles queriam. Não o gosto que eles tinham. Que ele deveria vir. Assim que, portanto, eles gritaram: quem é este homem? Para que se deve tanto este ruído, este alvoroço? Um montão de camponeses lá na porta, arrancando as folhas de palmeiras, e ele disse: ora, faz com que se calem. Eles nos deixam nervosos, a maneira como berram e gritam e fazem alvoroço, e se comportam. E ele disse: se eles calarem, essas rochas imediatamente clamarão. O tempo estava se desenvolvendo, se revelando, a profecia estava se cumprindo. Com razão. O leão rugiu. Quem não temerá? E Deus falou: quem pode impedir de profetizar? Não. Se ele não fosse conforme nosso próprio gosto, se ele não fosse exatamente da maneira como nós queríamos, da maneira como nós pensamos que deveria vir, nós não receberíamos. Então, foram seus credos que os deixaram tão fora da palavra escrita. Eles estavam tão longe que falharam em reconhecer aquele por quem eles haviam orado para que viesse. Suas igrejas os tinham afastado tanto, a tal grau que a mesma coisa pela qual tinham orado estava ali com eles. E não era do gosto deles. E assim que eles não podiam crer naquilo. Eles tinham que se afastar disso. Eles o expulsaram, rejeitaram. Ele somente é uma coisa que você pode fazer quando encontra Cristo. Ou aceita ou rejeita. Você nunca pode ficar de uma maneira neutra. Você não pode fazer isso. Como algumas pessoas dizem: eu fico melhor no meio e nem vou para um lado, nem vou para o outro. Ou seja, esse é dos que está dos dois bandos. Mas diz: você não pode fazer isso. Você ou aceita ou o rejeita. Você não pode. Não é de você fazer, não cabe você fazer isso. É simplesmente dessa maneira. Continua dizendo o nosso irmão William. Atualmente, as pessoas que vão a Israel encontram que eles estão esperando a vinda do Messias. E eles dizem que estão esperando um profeta. Porque o Messias será um profeta. Agora, para algumas pessoas, isso soa um pouco estranho, mas a promessa é que o Messias será um profeta. Isso está no livro dos selos, na página 450 e 451. Ele está falando com o rabino. E diz, vamos na 450. Então lhe perguntei, de quem o profeta Isaías estava falando no capítulo 9, versículo 6? Passo a 451. Ele respondeu, e estava falando do Messias. Então o Messias será um homem profeta, correto? Respondeu, sim, Senhor, correto. Em cima ele escreve, Messias será um homem profeta.
Então lhe disse: mostre-me você onde foi que Jesus Cristo não cumpriu tudo o que foi escrito do Messias. E além do mais, me diga isso: que relação haverá entre o profeta Messias e Deus? Ele exclamou: ele será Deus. Disse: correto. Agora está na palavra. E Deus é minha testemunha. Esse judeu em pé ali com as lágrimas caindo dos seus olhos disse: o ouvirei algum outro dia. E ele escreve: Rabi chorando. Agora vejam como eles estão esperando que a vinda do Messias seja em um homem, em um profeta. Continua dizendo nosso irmão William: a primeira vinda de Cristo foi a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, em carne humana manifestado, conforme a promessa divina, na pessoa de Jesus de Nazaré. Este jovem carpinteiro que nasceu em Belém da Judéia e se criou em Nazaré, em um homem da construção, ou jovem da construção, ou um operário da construção, um carpinteiro. Se cumpriu a primeira vinda do Messias. Que surpresa para o povo hebreu. Era uma surpresa tão grande que não puderam crer que uma promessa tão grande fosse se cumprir em um homem tão insignificante como um carpinteiro de Nazaré. Mas se cumpriu nesse operário da construção. Porque o grande era o que estava dentro daquele véu de carne. Agora, podemos ver que houve um processo até chegar Jesus Cristo ao seu ministério quando tinha quase 30 anos. Teve um ministério de 3 anos e meio e, ao final, morreu na cruz do Calvário. E sua morte foi uma sentença, porque creram que ele era um blasfemo e o condenaram à morte o sumo sacerdote e parte do concílio do Sinédrio e dos sacerdotes. Como lá o chamaram que era um blasfemo, que era um filho ilegítimo e muitas coisas mais. E vejam, isso é o mesmo que se repete em sua segunda vinda. E pediram ao governo romano que executasse essa sentença, dando a pena máxima, que era a morte na cruz do Calvário. Como dizer em alguns países, a pena de morte numa cadeira elétrica. Mais adiante, nessa mesma mensagem diz: agora, vejam vocês, a primeira vinda de Cristo cumprida em um jovem carpinteiro de Nazaré, em um operário da construção. Isso não é razoável para a mente humana, mas é a verdade divina que tinha sido prometida para ser cumprida naquele tempo. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, na página 65, nos diz: da maneira em que Janes e Jambres resistiram a Moisés, a palavra ungida da... Ora, assim também estes homens, não homens ungidos, resistem à verdade. No mesmo dia em que o Filho do Homem é revelado, Apocalipse 10, de 1 ao 7, leiam em casa a mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. O que é? O anjo não é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Ele escreve o anjo e escreve o Filho do Homem revelado em seu anjo. O Filho do Homem revelado em seu anjo. A mensagem do sétimo anjo abrindo os selos, o que é? O anjo não é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Agora podem separar. Aí é onde parece ser tão difícil para vocês. Não é o Filho do Homem mesmo, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro está revelando ao povo o Filho do Homem, porque ele deixou a casca. Não podem organizar. É o grão, ele próprio de novo. E nesse dia, Janes e Jambres resistirão, ungidos, crentes manufaturados e incrédulos. A igreja formal e os pentecostais estarão opostos.
se opõem ao grão verdadeiro, ou estarão opostos ao grão verdadeiro, mas deixem-os. Sua insensatez se tornará manifesta, como a deles foi. Agora entendem? E ele escreve os falsos, Janes e Jambres, e Jambres é igual a incrédulos e manufaturados. E também escreve, os pentecostais estarão contra a noiva. E na frente escreve, se referindo a essa página, escreve, os incrédulos e os manufaturados estarão contra a noiva. Continua dizendo, nenhuma outra pessoa, na mensagem que eu estou lendo do irmão William, nenhuma outra pessoa foi encontrada cumprindo as promessas da vinda do Messias. Nenhuma pessoa foi encontrada que se enquadrava com as promessas messiânicas prometidas para serem cumpridas na primeira parte da semana 70, exceto Jesus. Mas era tão simples que eles diziam, não reinará este sobre nós. Ou seja, este não queremos, não gostamos dele, mesmo que diga que é o Messias, e mesmo que todos digam que está no tempo preciso da semana 70, e mesmo que não há outro que faça as coisas que ele faz, este não queremos, e não o recebemos como Messias prometido, não o recebemos como Rei de Israel. Mas, benditos todos aqueles que o receberam, porque são benditos os que recebem o enviado de Deus, o qual vem no nome do Senhor. Bendito foram aqueles que o receberam em sua vinda ali, e os que o receberam durante toda a dispensação da graça. E, neste tempo final, benditos são os que recebem ao cumprimento da segunda vinda do Senhor. Bendito aquele que vem no nome do Senhor, e benditos os que o recebem também, porque quem recebe profeta em nome de profeta, recompensa, ou seja, recompensa de profeta recebe bênção, recebe a bênção desse profeta que traz da parte de Deus para o povo. Por isso Cristo dizia, por isso Cristo abençoava os seus discípulos, a todos que criam nele. Para eles o mistério da primeira vinda do Messias estava aberto. Eles reconheciam por revelação do céu que Jesus, mesmo que era um homem simples, um operário da construção, era o cumprimento da primeira vinda do Messias. E ninguém podia fazer aquelas coisas que ele fazia, exceto Jesus Cristo. Na mensagem que estivemos lendo, intitulado Quem é este? Na página 6, embaixo, passando a 7, diz, então, enquanto eles esperavam que algo acontecesse, foi algo triste que muitos deles naquela Páscoa não ouviram, mesmo que sabiam que algo ia acontecer. No entanto, não viram. E assim será na vinda do Senhor. Há tantas pessoas inquietas hoje em dia que sabem que algo está pronto para acontecer, mas jamais o verão, porque ele virá na quietude da meia-noite para tomar sua pequena igreja que está desejando, esperando, com expectativa de poder vê-lo. Esses são aqueles pelos que ele virá e os levará. São aqueles que, ao recebê-lo, recebem recompensa de profeta. Ou seja, recompensa de profeta recebem. Mais adiante continua dizendo, nessa mesma mensagem, eram anjos ministradores da palavra de Deus aos herdeiros de saúde, de salvação. Anjos ministradores, tornados carne humana no meio dos seres humanos, eram os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, porque neles esteve o Espírito de Deus na manifestação correspondente a cada era.
Mas esse outro anjo, que era diferente dos demais, também tinha que vir à terra para o cumprimento do sétimo selo, se velando em carne humana e depois se revelando por meio de carne humana aos filhos de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. O precursor da segunda vinda de Cristo nos disse, no livro dos selos, página 469, que esse anjo, diferente dos demais, era quem tinha o sétimo selo, ou seja, tinha a segunda vinda de Cristo. E vamos buscar um momentinho aí, essa página 469, onde nos diz, do livro dos selos. E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, e me pareceu muito diferente dos demais. E estavam numa constelação com 3 de cada lado e um em cima. E o que estava do meu lado, contando desde a esquerda para a direita, esse seria o sétimo anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha um peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora aqui está, era quem tinha o sétimo selo. E ele escreve, Moisés e Elias têm a segunda vinda de Cristo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. E escreve a pergunta ali, quem será o homem em quem se cumpra a segunda vinda? Em sinal de pergunta, em símbolo de pergunta. Amém. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este sétimo. E escreve a segunda vinda do Senhor. E continua dizendo o nosso irmão William. E também nos disse pela página 472 do livro dos selos, que o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Seria como o nascimento de João Batista e como o nascimento de Jesus Cristo lá em Belém da Judéia. Ou seja, que tem que vir por meio de um nascimento, tem que vir por meio de um nascimento, o sétimo selo. Isso está na página 472, onde nos diz, numa partezinha aqui, será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas o melhor vem, no Vaticano ele escreve no Papa, mas o melhor vem, e ele diz como Moisés e Elias, como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor lá no estábulo. Glória a Deus, a hora está à mão. Aqui estamos, ó irmãos. Continua dizendo agora, a pergunta é, para que tempo nasceria o véu de carne, onde estaria manifestado esse anjo que era muito diferente dos demais? Quando seria seu nascimento segundo a carne, ou seja, por meio de papai e mamãe? E depois, quando seria seu novo nascimento? Seu novo nascimento no corpo místico de Cristo, por meio de crer em Jesus Cristo e receber seu Espírito Santo. E depois, quando seria o nascimento do ministério que Cristo operaria nele? Quando começaria a operar esse ministério, o anjo que era diferente dos demais? E quando será a adoção desse ministério? E quando será a adoção desse mensageiro no reino de Deus? Porque uma coisa é a adoção de um ministério e outra coisa é a adoção de um filho ou uma filha de Deus. Com a adoção dos filhos e filhas de Deus, teremos o corpo novo. Mas a adoção de um ministério, encontramos que é como foi no Monte da Transfiguração. Ali encontramos Cristo sendo adotado. Vejam, aí nos coloca essa parte, a qual foi cumprida na primeira vinda do Senhor, no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava sendo adotado para depois realizar a obra pela qual foi enviado, pela qual foi cumprida nele a primeira vinda do Senhor.
o qual foi dar a sua vida ali na cruz do Calvário, como sacrifício pelos pecados. E ali estavam Moisés e Elias, falando com ele, o qual neste tempo final é paralelo. Tem que estar os ministérios de Moisés e Elias para a adoção dos filhos e filhas de Deus. E também está aí mostrando a adoção desse ministério que está no instrumento deste tempo final. E aquilo mesmo que foi visto lá é a vinda do reino de Deus e o Filho do Homem vindo em seu reino com seus anjos, ou seja, com os ministérios de Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias têm que ser vistos, manifestados em carne humana, na vinda do Filho do Homem, na vinda de Cristo, conforme as profecias. Na página 42 do livro de citações, aí podem ver essa parte aí, onde nessa porção nos mostra o que aconteceu e a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Parágrafo 345, depois podem ler, do livro de citações na página 42. Continua dizendo agora, haverá uma surpresa como houve 2000 anos atrás? Para o mundo religioso daquele tempo, era uma surpresa que a vinda do Messias não haviam cumprida no meio do povo hebreu, mas estava um grupo de pessoas que proclamavam que já estava cumprida a vinda do Messias e tinham como instrumento no qual estava cumprida a vinda do Messias para eles a um operário da construção, um carpinteiro. Vejam, já para um grupo de pessoas, eles já tinham esse instrumento, já estavam assinalando como cumprimento da vinda do Messias. Para o mundo religioso daquele tempo, era uma surpresa. Era uma surpresa que a vinda do Messias não haviam cumprida no meio deles, mas havia um grupo de pessoas que sim, para eles, já estava sendo cumprida essa promessa. Podiam dizer os líderes religiosos, esse é um bom líder para uma boa união de operários. Mas, para ser o líder de Israel como rei, não tem as qualificações. Segundo eles, não tinham, mas segundo a palavra, sim tinham. E essa palavra, como que escutamos, nosso irmão Miguel nos falou de várias ocasiões que lhe disseram, ministros e irmãos também, que lhe disseram, mas é que esse não reúne as qualificações para ser o cumprimento dessa tão semelhante promessa. Impossível. Mas vejam, segundo eles, não tinham, mas segundo a palavra, sim tinha. E inúmeras coisas mais que falavam ali de Jesus, o qual vemos também sendo faladas tantas coisas contra o cumprimento do que ele prometeu. E mais de 99% que faz isso são pessoas que também creem nessa promessa, mas não gostam da forma em que Deus está cumprindo, então a combatem. Então, se tornam pessoas que cumprem a outra parte das Escrituras, como foi no tempo de Moisés, Janes e Jambres, como foi também ali Coré, Datã, Coré e Abirão. Vejam, sempre há esses três grupos quando ocorrem esses avivamentos. E mais, o avivamento do cumprimento da vinda do Messias.
Segundo eles não as tinham, mas segundo a palavra sim tinha. Porque quem estava dentro dele era o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no cumprimento da sua primeira vinda em carne humana. A primeira vinda do Verbo em carne humana, em toda a sua plenitude. Na mensagem, o terceiro Êxodo, na página 35 nos diz: mas a incredulidade alcançará a razão. Isso é o que isso fez. Agora vocês o captam. A incredulidade confia em raciocínios. Uma coisa do dia presente. A fé não fará. Ele escreve: a incredulidade confia no raciocínio. A fé não fará. A fé olha na palavra, mas a fé se coloca a si mesma sobre a rocha imovível, a palavra eterna de Deus. Amém. A fé não olha o raciocínio. Não importa quanto você possa demonstrar que seria melhor. Se a palavra diz não, a fé descansa aí. Esse é o santuário do lugar do descanso da fé. Vejam e escreve: o lugar de descanso da fé é a palavra. Vejam, não importa quantos líderes religiosos possam dizer e possam demonstrar que seria melhor, outra maneira, e que não é assim dessa maneira. Se a palavra diz que isso é dessa maneira, pois o escolhido com essa fé descansa ali nisso. O descanso da fé é a palavra. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Tudo era simples e se tornou parte do comum do povo, se tornou parte da vida diária do povo. Todo este grande evento da primeira vinda de Cristo era um mais do meio do povo, pois a profecia dizia: do meio de vossos irmãos vos levantará o Senhor, profeta como eu, a ele ouvireis. Tinha que ser um que estivesse no mesmo ambiente do povo, que comesse como os demais comiam, que dormisse como os demais dormiam, e que falasse como os demais falavam. Não um que fosse se polir para tentar vir falando bonito, para que dissesse os grandes líderes religiosos: este é o ungido de Deus, este é o Messias de Deus. Agora podemos ver que se cumpriu a vinda do Messias em Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Os líderes fariseus e saduceus diziam: não é este Jesus, o filho de José, o carpinteiro de Nazaré? Nós não conhecemos a José e Maria e seus irmãos também? Eles não estão conosco também aqui? Agora, como ele pode dizer que é o Messias? Vejam, e tudo isso o repetem neste tempo final atualizado. Eles ali tinham que receber o cumprimento do que eles estavam esperando, mas não era para os líderes religiosos daquele tempo, nem incrédulos e diferentes pessoas que não receberiam dessa maneira. Era para os escolhidos de Deus que estavam esperando, almejando, desejando a vinda e o cumprimento dessa promessa. Diz: como ele pode dizer que é o Messias? Mas era o Messias. E ele deu testemunho que era o Messias, mostrando com a Escritura, com as promessas correspondentes àquele tempo, porque a vinda do Messias é identificada em e pela Escritura. E por isso Cristo usava a Escritura e mostrava as promessas da primeira vinda do Messias e dizia: hoje se cumpriu essa Escritura diante de vocês. Ele mostrou que era o homem ungido, o profeta ungido por Deus para esse tempo, para o cumprimento da vinda do Messias. E poderão dizer: olha, nem isso
fez o irmão Branham. Nem isso se atreveu a fazer nosso irmão William Souto Santiago. E este vem e se atreve a fazer essas coisas ou falar essas coisas. Porque nenhum deles estava se cumprindo a parte final do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Tão simples assim. Tinha que ser falado por meio daquele onde Deus estaria cumprindo essa promessa no meio do povo. Agora vejam, como na página, vamos ver aqui, no livro de citações, no parágrafo, ...519 da página 59, parágrafo 519. Uma partezinha aqui. Tão pronto como seu ministério foi acabado, o Messias se apresentou ele mesmo. Tão pronto como essa grande pessoa que virá nos últimos dias acabará seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. E escreve, quando termina seu ministério, o Messias, escreve o ungido aí, aparece, se apresentará ele mesmo. Como foi na primeira vinda do Senhor. Continua dizendo, ele deu testemunho e disse que o Pai também dava testemunho. E não era seu próprio testemunho só, mas que também o testemunho do Pai e o testemunho da Escritura. Por isso dizia, esquadrinhai as Escrituras, porque nela vos parece que tendes a vida eterna, e são elas as que dão testemunho de mim. Assim é para a segunda vinda de Cristo também. Ele dizia, se vocês não creem em mim, creiam nas obras, porque elas são as que dão testemunho de que Deus me enviou. Davam testemunho às obras que ele fazia, que Jesus era o Messias, porque essas obras que ele fazia eram as obras que a Escritura dizia que o Messias faria em sua primeira vinda. E para a segunda vinda de Cristo, as obras que serão feitas no cumprimento da sua vinda estarão dando testemunho do cumprimento da segunda vinda do Messias. O povo hebreu está esperando um profeta. E quando vier esse profeta, dirão, isso era o que nós estávamos esperando, um profeta ungido com o Espírito de Deus, ungido com o Espírito do Criador dos céus e da terra. Um homem onde estiver Deus morando em Espírito Santo. Isso é o que está esperando o povo hebreu, no cumprimento da vinda do Messias, para sentar-se no trono de Davi e reinar sobre o povo hebreu. E isso é o que eles vão receber. O qual encontramos na página. Vamos ver aqui. Página 22 do livro de citações, parágrafo 176, onde diz, e ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentarem o mundo com suas pregações e reunirem outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam, quando virem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão, vede, este é o Deus a quem esperávamos. Este é ele. Mas ele não vem por eles, vem por sua noiva. E embaixo, ao final diz, a mesma coisa, esses judeus vão ter o grande tempo de batalha antes da vinda. Agora, da perseguição, correndo-os outra vez à pátria natal. Os leva eles como um montão de ovelhas outra vez ao Monte Carmelo lá. Quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva, e eles o virem, eles dirão, esse é quem esperamos. Aí está ele. Ele se levantará com cura em suas asas. Eles estão esperando o cumprimento da vinda do Messias em um homem, onde estiver o Espírito Santo morando nele. E isso é o que eles vão receber.
eles não vão receber outra coisa, nem lhes interessa outra coisa. A eles interessa um profeta ungido com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude, onde eles possam ver que o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está aí manifestado. Quando eles virem isso, o receberão. E isso o verão no meio da igreja gentia, porque a igreja gentia terá essa bênção no último dia, onde eles verão atuar e atuando neste tempo final no meio da igreja. A igreja gentia, assim como teve Jesus Cristo em Espírito Santo em cada anjo mensageiro, na porção correspondente a cada era, sendo manifestado Cristo através de carne humana em cada anjo mensageiro, para o último dia terá a manifestação final através de carne humana em seu anjo mensageiro. E aí estará o anjo que era muito diferente dos demais. Recordem, anjo mensageiro é um homem ungido com o Espírito de Deus. Todos os mensageiros nas eras foram anjos mensageiros de Deus enviados à igreja do Senhor, cada um na porção correspondente a cada era. Continua dizendo, esse será o tempo em que estará em carne humana esse anjo que era muito diferente dos demais. Agora vejam, diz, tinha nos feito algumas perguntas ali no princípio, onde lemos alguns minutos atrás, e aqui diz, quando é que isso estaria se cumprindo? Diz, vamos ir um pouquinho para trás, onde nos fala, sendo manifestado Cristo através de carne humana em cada anjo mensageiro, para o último dia terá a manifestação final, através de carne humana em seu anjo mensageiro, e aí estará o anjo que era muito diferente dos demais. Esse será o tempo em que estará em carne humana esse anjo que era muito diferente dos demais. E isso trará as grandes bênçãos divinas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para produzir a fé para serem transformados e raptados no último dia, e para os mortos em Cristo serem ressuscitados. O que é? O que trará as grandes bênçãos divinas à igreja do Senhor neste tempo final, para que assim produza a fé para serem transformados e raptados, e para que os mortos ressuscitem? A manifestação em carne humana desse anjo, que era diferente dos demais. Essa manifestação desse anjo em carne humana no meio da igreja é o que vai trazer essas grandes bênçãos divinas. Portanto, tem que estar no meio da igreja esse instrumento onde esse anjo que era diferente dos demais se fez carne. Continua dizendo agora, o véu de carne será simples. Sempre o véu de carne é a parte simples ou singela do programa divino. É aí onde tropeçam sempre as pessoas, porque essa é a parte da simplicidade. Vejam vocês, a primeira vinda de Cristo em um jovem carpinteiro de Nazaré, um operário da construção, isso era o véu de carne quanto ao seu ofício ou profissão. Mas quanto ao que estava dentro dele, era o Criador dos céus e da terra. Na mensagem, quem é este? Na página 10 também ali nos diz, parágrafo 58, diz, mas, veja, no dia da sua visitação, desculpem, eles clamaram, e escreve ali, a visitação é igual, sua vinda. No dia da sua visitação, eles clamaram, quem é ele? Vejam, Deus toma algo que parece não ser nada para fazer algo dele. É isso que o torna Deus. E quando o viram vir, cavalgando pela porta, alguns deles disseram,
Ele é um grande homem. Eles dizem isso hoje em dia. Há escolas de teologia que ensinam hoje que Jesus foi um grande homem, que ele foi um bom homem. Alguns chegam até a dizer que ele foi um profeta. Ou se ele foi só um profeta, um bom homem, então estamos em nossos pecados. Ele foi mais que um profeta, ele foi mais que um homem bom. Mesmo que tenha sido um homem bom, mesmo que tenha sido um Deus profeta, mas ele foi mais do que isso. Ele foi Deus, manifestado em carne para tirar o pecado. E vejam, aí nosso irmão William nos fala e nos diz que ele, mesmo que era um singelo operário da construção, o qual isso era, no véu de carne quanto ao seu ofício, mas quanto ao que ele era, veja o que nos diz aí o irmão Branham. Aqui nos diz o irmão William, dentro dele era o Criador dos céus e da terra. E continua dizendo agora, para o tempo final, o grande será Deus, Jesus Cristo, manifestado, mas o simples será o véu de carne, o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestando-se no cumprimento das promessas correspondentes ao último dia, à segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E muitas pessoas se confundem quando se menciona o anjo do Senhor Jesus Cristo. As Escrituras recordem que tem múltiplos cumprimentos e você tem que compreender quando está se falando essa parte do anjo do Senhor Jesus Cristo, a quem se refere nesse momento que está sendo falado, e a quem se refere quando está se falando do cumprimento da vinda do Senhor, da segunda vinda do Senhor como leão da tribo de Judá. Porque será o cumprimento do anjo do Senhor Jesus Cristo nesse véu de carne, atuando, se manifestando, Deus neste tempo final, para o cumprimento das promessas que correspondem ao nosso tempo, e já não como cordeiro, mas como leão, em sua obra de reclamação. Agora, continua dizendo o nosso irmão William, agora, para que tempo terá nascido esse véu de carne, humanamente falando, por meio de um homem e de uma mulher? E para quando terá nascido de novo? O único que sim podemos ver, ou pensar, ou verificar, é quanto tempo ou anos terá esse ministério o ano que vem. E quanto tempo terá o instrumento ou véu de carne onde Deus estiver cumprindo essas promessas. Isso é mais simples para verificar. Mas saber quanto tempo terá quando começar a semana 70, isso é como saber em que ano seremos transformados e raptados. Assim que podemos ver que é muito importante conhecer a forma progressiva em que Deus leva seu programa e vai cumprindo de etapa em etapa as coisas que Ele prometeu. E mais adiante diz, agora, o povo hebreu está esperando a vinda de Cristo. E o cristianismo está esperando a vinda de Cristo. Não acontecerá o cristianismo mesmo que aconteceu com o povo hebreu no último dia. O que se Deus cumpre essa promessa, como cumpriu a primeira vinda de Cristo em um operário da construção, a receberia ou a rejeitaria o cristianismo? O povo hebreu rejeitou o cumprimento da primeira vinda de Cristo em um operário da construção, em um carpinteiro. Não pôde crer que esse fosse o Messias. Não pôde crer que esse era o cumprimento das promessas messiânicas.
O cristianismo pensa ou diz que eles foram uns incrédulos ao rejeitar Jesus, o carpinteiro de Nazaré, como Messias. E que se Deus faz o mesmo entre os gentios e depois dá a oportunidade ao povo hebreu, o povo hebreu vai dizer o mesmo que o cristianismo diz sobre os hebreus, que dizem que foram os incrédulos ao não crerem naquele carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus, sendo Jesus o Messias prometido. Na mensagem Desvelando Deus, nos diz na página 21, embaixo diz, mas desde Pentecoste, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de cima a baixo para aquela geração, Jesus foi esse Deus velado. E quando ele morreu na cruz, e quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpagos e rasgou aquele véu de cima a baixo, de forma tal que o assento de misericórdia se viu plenamente. Mas eles estavam muito cegos para poder vê-lo. Como Moisés disse aqui, Paulo disse, lendo de Moisés, quando Moisés é lido, hoje ainda o véu permanece em seus corações. Oh, irmão, irmã, isso foi o que os judeus fizeram quando o véu foi rasgado. E Deus esteve à plena vista deles, pendurando na cruz. Ele estava à vista, mas eles não puderam vê-lo. Será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa, ó Deus, quando eles tiveram as eras da igreja do Filho de Deus? E ele escreve embaixo, na segunda vinda, os gentios fazem o mesmo que os judeus fizeram na primeira vinda. Mas quando agora o véu dessas denominações e coisas, este véu de tradição que tivemos desde Pentecoste, quando a tradição eclesiástica foi rasgada, as coisas que as pessoas acostumavam dizer, os dias dos milagres, passarem essas coisas e Deus tirou o véu e trouxe a plena luz, e eles estão preparados para voltar a crucificá-lo. Assim é exatamente igual. O Deus revelado à plena vista, eles deveriam tê-lo visto em pé ali, mas ele era muito comum, ele era um homem normal, eles não puderam vê-lo. Veja, ali estava um homem. Bom, disseram eles, este tipo de que escola ele vem? Mas recordem, quando aquela lança tocou seu corpo, esse espírito abandonou o templo. As pedras para os sacrifícios foram viradas e o raio chicoteou pelo templo e rasgou o véu. O que foi ali estava seu Deus, pendurado no Calvário, e eles estavam muito cegos para vê-lo. Agora vejam. Aí diz, continua dizendo o nosso irmão William, se Deus cumpre as promessas do último dia da mesma forma, por meio de um véu de carne simples e singelo, haverá um impacto muito grande nessa terra, porque ninguém pensou na possibilidade que, novamente, Deus cumpra a promessa da vinda de Cristo em um operário da construção. Isso lançaria ao chão todos os estudos teológicos relacionados à segunda vinda de Cristo, lançaria ao chão toda a teologia do cristianismo com relação à segunda vinda de Cristo, e se encontrariam num dilema, se encontrariam numa situação muito difícil, colocar de lado as ideias teológicas e interpretações teológicas com relação à segunda vinda de Cristo e tomar o cumprimento da segunda vinda de Cristo, mesmo que não esteja de acordo às interpretações teológicas.
Ou dizer, nós ficamos com nossa teologia quanto à segunda vinda de Cristo e rejeitamos o cumprimento da segunda vinda de Cristo, como está sendo proclamado. Ou rejeita, ou recebe. Se recebe, receberá as bênçãos deste tempo final, o qual é a transformação. Se rejeita, estará rejeitando as promessas deste tempo final. Tão simples assim. E poderão dizer, nós vamos ficar com o nosso irmão William e sua mensagem, ou com o nosso irmão Branham e sua mensagem. Os que ficarão do grupo do irmão Branham, porque é um grupo que sim vai subir e vai receber essa bênção. E há um grupo também que vai receber as bênçãos neste tempo final, mas há outro que vai dizer, não, nós interpretamos isso que ele disse e vamos ficar com o que ele disse que ele ia fazer. Ou seja, vão tomar essa mensagem e vão interpretar à sua maneira. Mas quando Deus cumpre o que o reverendo William Branham precursou e que o que nos trouxe, esse poderoso arcanjo, o qual ele estava anunciando essas boas novas do que seria o cumprimento da segunda vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, então dizem, não, isso não pode ser assim. Ficamos então com isso, porque não pode ser isso o cumprimento da vinda do Messias. E outros poderão dizer, não, isso já se cumpriu. Mas vejam, diz, isso foi o que o povo hebreu fez quanto aos líderes religiosos. Isso foi o que o sumo sacerdote Caifás fez, o líder máximo da religião hebraica. Na mensagem Três Tipos de Crentes, na página 17, nos diz, então, em segundo lugar, temos o incrédulo. Falemos dele um pouco. O que é que o incrédulo faz? O que faz o crente? Ele aceita a palavra. E assim aconteceu com os crentes de qualquer raça e em todas as gerações, desde Noé até hoje. Poderíamos pregar 6 meses de avivamento, e escreve campanha, sobre isso somente, apresentando os diferentes exemplos daqueles que creram. O crente não tem dúvidas. O crente o crê, sem importar como soa, ou sem importar o que os demais disserem, ou quão impossível pareça ser. De qualquer forma, o crente crê. E escreve o crente. O que crê? Na palavra. Ele não crê nos dogmas, mas na palavra. Não crê em denominações, mas na palavra. Não é o que alguém disser, mas o que a palavra diz. Agora recordem bem, esse é o crente. O crente não anda questionando, ele não anda dizendo, como pode ser tal coisa? Eu poderia explicar isto. O melhor é o incrédulo. Ao crente não lhe importa o que for. Se é a palavra, então é a palavra, correto. Esse é o crente. Agora, queremos estudar sobre o incrédulo. Estes se sentiam bem porquanto davam tapinhas nas costas e os chamavam discípulos. Os que gostam de roubar show e tentar se sentar nas primeiras filas e peitar e que os mencionem. Para isso são bons. Porquanto tudo caminhava bem, eles estavam bem. Mas quando que eles consideravam como um profeta, sabiam que verdadeiramente era um profeta, porque podia curar os doentes, etc. Quando ele saiu com a verdade e lhes chegou a repreensão, o qual era contrário ao que eles criam, então estes não puderam receber a palavra. Ele escreve, os incrédulos é igual os 70. Embaixo escreve, os incrédulos não podem receber a palavra. Vejam quando lhes chegou a repreensão.
eles podiam receber os milagres e até efetuá-los eles mesmos. Passo a página 18. Pois eles saíram e pregaram e expulsaram demônios, e até com tudo isso, eles eram incrédulos. Isso está em Lucas capítulo 10, onde ele enviou 70 de 2 em 2. Eles expulsaram demônios de tal maneira que até Jesus se regozijou e disse: eu via Satanás como um raio que caía do céu. Eles expulsaram os demônios, e até Judas estava ali entre eles. Agora sim vamos ver os incrédulos. Mas tão pronto como Jesus começou a dizer o que ele era, a ressurreição e a vida, e além do mais disse que se virdes o Filho do Homem que sobe onde estava primeiro, ele escreve o que é Jesus. O que coisa é esta? Este homem tenta nos dizer que ele vem do céu. Isso é muito para nós. Não podemos crer nisso. Ele disse: o que é? A carne do qual vocês falam nada aproveita, mas o melhor, o Espírito é que vivifica. Aí o tem. É o Espírito que dá vida à palavra, que vivifica a palavra. É o Espírito, não o credo. E ele escreve: vivifica. É o Espírito Santo que vivifica a palavra, e dessa maneira se torna algo vivo, algo que você o vê pela fé, e sabe que é assim, porque a palavra assim o diz, e o Espírito vivifica a palavra a você. E encontramos que ao fazer isto, os incrédulos, quando a pessoa diz algo com o qual eles não concordam, eles vão embora dizendo: eu não tenho que crer nisso. Isso como que escutamos: eu não tenho que crer nisso. Você não tem que se colocar a escutar essas coisas. Levante-se e vá embora, um montão de coisas mais. Isso mesmo está se tornando tão notório no mundo hoje em dia. A pessoa começa a dizer algo e todo mundo chega. Eu vi isso nas campanhas. Chegam grandes multidões e quando nos colocamos em pé e começamos a dizer algo, ficam nos vendo e esperando por poucos momentos. Mas quando começamos a dizer, Jesus Cristo se identificou como Messias porque ele foi profeta. Ao dizer isso, alguns vasos que se consideram cheios se vão. O que é? É que são incrédulos. E escreve: os incrédulos se vão. Aí você já os identifica: os incrédulos se vão. Você me dirá: você está inventando isso. Isso não é invento. Eu não sou culpado disso. Eu estou dizendo exatamente o que a Bíblia diz aqui, nessa porção. Eles eram incrédulos e foram embora, apesar de serem seus discípulos. Vejam, mesmo sendo seus discípulos, eram incrédulos e foram embora. O mesmo que ocorre neste tempo, ou ocorreu. Mas isso que ouviram era contrário ao que eles criam. Diziam: quem pode crer em tais coisas? Eram fariseus e saduceus que tinham saído de suas organizações e tinham se unido ao Mestre. Vejam, quem eram eles? De onde vinham? Tinham se unido a ele. Tinham feito também milagres, vejam. E quando chegou a hora da prova, não passaram, porque o incrédulo sempre foi incrédulo. Agora veja isso. Quando o sobrenatural é manifestado, isso produz 3 tipos de crentes. Assim aconteceu no Egito. E ele escreve: quando o sobrenatural é manifestado, produz 3 tipos de crentes. Também isso aconteceu no Egito. Ali também apareceu o incrédulo, o crente e o crente manufaturado. Passo a página 19. Assim que ali também estavam os 3 tipos. Aqui tem escrito o suficiente para continuar toda a noite. Se tivesse que explicar como é isso, onde quer que olhamos, encontramos esses 3 grupos. Sempre aconteceu assim. Agora, notemos bem
nestes 70. Eles saíram da presença do Senhor porque seu ensinamento não estava de acordo com o que eles pensavam que era verdade. Mas a nós não nos corresponde pensar nada. O importante é o que ele diz. Temos que renunciar nosso próprio pensamento e dizer somente o que ele diz. Assim é a verdadeira confissão. Confessar significa dizer o mesmo. E ele escreve, renunciar ao nosso pensamento. Se eu confesso algo que aconteceu, então teria que dizer exatamente o que aconteceu. Essa é a verdadeira confissão. E ele é o pontífice da nossa confissão, ou seja, nossa profissão, dizendo o mesmo que Deus disse. E assim, tudo estará correto, porque estaremos simplesmente repetindo a palavra de Deus. Então notamos que os 70 foram embora. O que fizeram? Se foram simplesmente porque não estavam de acordo. Isto era muito para a sua sabedoria e eu julgo sua aflição com a igreja. Era demais para eles crer que este homem em pé ali, que para muitos era um filho ilegítimo, tivesse o direito de se chamar Deus. Ele era simplesmente um homem. Eles lhe disseram, não te apedrejamos pelas suas boas obras, mas porque tu, sendo homem, te torna Deus, te faz Deus. Não é essa mesma zombaria, esse mesmo escárnio e todas essas coisas que estão falando hoje em dia contra o instrumento que Deus está usando e Deus cumprindo as promessas que Ele disse que ia cumprir em uma grande carpa catedral? Tudo isso está sendo visto e por meio de todos os meios havidos e por haver. O povo de Deus já identifica esses grupos, essas pessoas que estão representadas nesse tempo, naqueles que não creram no cumprimento da vinda, que o cumprimento da vinda do Messias era nesse simples operário da construção. Não te apedrejamos pelas tuas boas obras, mas porque tu, sendo homem, te torna Deus. E a mesma palavra dizia que ele era Deus. Seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe de Paz, Deus Todo-Poderoso e Pai Eterno. As mesmas escrituras que eles liam. E o mesmo dia que eles estavam cantando o Salmo 122 no templo, o qual diz, Deus meu, por que me deixaste contar, posto todos os meus ossos? Eles olham, consideram-me, em outro salmo, ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Eles estavam cantando este mesmo salmo no templo. E neste mesmo momento, o sacrifício, Cristo, estava pendurado na cruz, pronunciando essas mesmas palavras que Davi tinha escrito 800 anos antes. E eles estavam muito cegos para ver isto. E hoje, o mesmo Deus que falou desta era, que está em cena fazendo as mesmas coisas que fariam, mas estão muito cegos para vê-lo. Esses são os incrédulos. Vão embora dizendo, eu não posso crer nessas coisas, eu nunca tinha ouvido em toda a minha vida uma coisa semelhante a essa. Vejo exatamente o que disseram e continuarão dizendo quanto ao cumprimento da vinda do ungido de Deus neste tempo final. Dirão isto e piores coisas, porque disse na árvore verde fizeram isso, o que não farão na seca? Ou seja, que não estranhem das barbaridades e coisas que farão, que essas pessoas farão. Não importa, passo a 20, não importa o que você Passo a 20, não importa o que você tem ou não tem ouvido. A Bíblia disse que isso aconteceria, essa é sua palavra. Aqueles nunca tinham ouvido isso também, mas de qualquer forma ali estava. Correto. Eles eram incrédulos, igual como foi Eva. Ela era muito religiosa, certamente, mas porquanto não creu na verdadeira palavra, teve que fabricar sua própria religião. Ela preparou umas folhas de figueira, mas depois percebeu de que isso não lhe servia. Religião significa uma cobertura. Caim também fez o mesmo. Ele não podia crer que aquilo era a verdade. E escreve, fez
sua própria religião, a incrédula Eva. E continua dizendo aí nosso irmão William, o que fará o líder máximo da religião cristã ou do cristianismo? Haverá um momento em que haverá uma manifestação onde cada um dará sua própria opinião, como aconteceu 2000 anos atrás. Cada pessoa como indivíduo fará uma manifestação, com sua boca falará, expressará e dirá, e dará sua própria opinião de quem é este. Quem é esse? Quem dizem vocês que é este? Mas cada pessoa dirá e dará sua opinião de quem é. Agora, vemos o tema de hoje, a presença de Jesus. A presença de Jesus em sua primeira vinda foi o cumprimento da obra como Cordeiro de Deus. E a presença de Jesus em sua segunda vinda é a obra, como leão da tribo de Judá. E recordem que será paralelo em tudo. Nos colocamos em pé e deixamos assim, neste tema, a presença de Jesus, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.